Meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os impactos ambientais relacionados aos canteiros de obra. Lembrando que nós estamos falando, passando basicamente como se fosse por uma trilogia sobre os impactos ambientais relacionados às edificações, onde na primeira aula sobre esse assunto nós falamos dos impactos ambientais relacionados à extração de matéria-prima, né, da natureza, como a gente comentou sobre as mineradoras, tendo em vista que a principal matéria-prima utilizada nas edificações é de origem de mineradoras, né, areia, o cimento, enfim, cascalhos, pedras, né, enfim. Então nós falamos sobre a extração de matéria-prima. Agora nós vamos falar sobre os canteiros de obra, então os impactos ambientais relacionados ao momento em si onde está acontecendo as construções. E num terceiro momento, na próxima videoaula, nós iremos falar sobre os impactos relacionados à utilização de fato dessas construções no seu dia a dia, né? Principalmente falando sobre o descarte dos efluentes. Então, nesse caso, nós vamos falar dos canteiros de obra. E quando a gente fala dos impactos ambientais relacionados aos canteiros de obra, a gente tem esses 4 principais impactos relacionados. Então, nós temos a geração excessiva de resíduos sólidos. Vamos comentar sobre esse conceito de resíduos sólidos daqui a pouquinho. Temos a geração de ruídos, a contaminação do solo, do ar e da água e as vibrações. Vamos comentar sobre cada um deles. Primeira coisa, a gente precisa entender qual é o conceito de resíduo sólido. Quando a gente fala de resíduo sólido, a gente está falando de qualquer matéria sólida ou semissólida, né? Não importa se é mais pastosa, se é menos pastosa, viscosidade, enfim, sólida ou semissólida, produzida pelo homem e pela natureza. Então, a geração de resíduos acontece naturalmente pelos seres vivos também, né? Enfim, seus processos fisiológicos, as fezes, urina, né? A urina já vai entrar mais na parte de efluentes, mas os seres vivos naturalmente também produzem resíduos, é natural, acontece. E também tem essas atividades industriais, atividades humanas, construção, enfim, que também vão gerar esse resíduo sólido, tá? A geração de ruídos, né? A geração de ruídos com o barulho, enfim, aí eu quero chamar atenção para um fator que nós já comentamos um pouco sobre poluição sonora e falamos um pouco sobre impactos, problemas causados por ela, mas eu quero salientar a vocês que existem vários tipos de classificação para os ruídos de uma edificação. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas nós precisamos saber que existem ruídos que são pontuais, existem ruídos que acontecem esporadicamente, então um barulho que acontece em um determinado momento, às vezes é um barulho muito alto, mas aconteceu em um momento ali, ponto, acabou, foi resolvido aquele problema, vida que segue. E tem aqueles barulhos que são regulares, que são constantes. Então, que não são tão altos, mas são constantes. Uma batida de martelo, uma marreta, alguma coisa do tipo, todo dia, durante uma semana, durante 15 dias, até um mês ou até mais. Então, imagina, todo dia a pessoa acorda, dá 8 horas da manhã, começa lá o barulho nas obras e tudo mais, e vai o dia inteiro assim, isso vai semanas, às vezes até meses. Então, são esses constantes que acabam causando danos maiores, um impacto maior para quem está próximo daquela região, né? A contaminação do solo, do ar e da água, então através, por exemplo, da preparação do solo para o alicerce, pode acontecer o derramamento de alguma substância, de alguns produtos, ou a utilização de alguns produtos que pode contaminar aquele solo. Consequentemente, essa contaminação do solo pode descer e pode alcançar os lençóis freáticos, contaminando a água daquele local, por exemplo. E a contaminação do ar, que pode acontecer, que pode ser, por exemplo, pela liberação de poeira na atmosfera daquele lugar, ou então a utilização de uma quantidade muito grande de máquinas que vai dispersando fumaça, né, e monóxido de carbono e gás carbônico na atmosfera, enfim, depende do tamanho da obra e do tipo de equipamento que está sendo utilizado, mas esses contaminantes podem aparecer. E as vibrações, que correspondem principalmente aí
as vibrações nas construções ao redor, que pode levar a danos estruturais nas edificações ao redor, portanto é necessário avaliar o nível de vibração que essa edificação está causando para ver se o impacto nas vizinhanças aí não está sendo acima do permitido, né? E para que não comprometa a estrutura dessas outras edificações, belezinha? Então, resíduos sólidos é qualquer matéria sólida ou semissólida produzida pelo homem e pela natureza. Eu quero trazer para vocês a diferença entre resíduo sólido e rejeito. Por quê? Porque quando a gente fala de resíduo sólido, a gente está abrindo a possibilidade de um reaproveitamento desses resíduos. Então, por exemplo, entulho é um resíduo sólido. Só que esse entulho ele pode ser levado para uma indústria que faz cimento ou qualquer outro material e pode ser reciclado. Então, se pode passar por um processo de reciclagem ou de reutilização, por exemplo, a gente chama de resíduo sólido. Mas depois que passa por todos esses processos que possam servir para alguma coisa e não tem mais finalidade mesmo, aí já não é mais simplesmente um resíduo sólido, mas aí é um rejeito. Ou seja, o rejeito é um material dispersado, é um material descartado, sem aproveitamento mesmo, que não tem nem aproveitamento para reutilização, nem para reciclagem, beleza? Então a diferença entre resíduo sólido e rejeito, é comum a gente ouvir falar de rejeitos também, né? Só para vocês entenderem a diferença, quando a gente fala de rejeito é isso, não tem mais como aproveitar, tranquilo? Os rejeitos de uma obra, os rejeitos de tal lugar, geralmente o rejeito ele já passou por um processo, tá? De reciclagem ou outra coisa. Vamos lá, continuando. Então, os fatores que dificultam o gerenciamento dos resíduos, né? A gente tem várias abordagens, aí, vários fatores que podem dificultar o gerenciamento dos resíduos. E quando a gente fala de gerenciamento, esse gerenciamento de resíduos, ele pode ter vários, como posso dizer, ser abordado por vários níveis. Um município precisa ter o gerenciamento de resíduos sólidos, a maioria dos municípios possuem, se não todos. Uma forma de gerenciar esse resíduo sólido, né? Então, leis relacionadas a esse gerenciamento, leis que regulam o descarte desse resíduo sólido de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu tipo, de acordo com o seu peso, né? Então, por exemplo, qual é o resíduo que pode ser colocado na calçada de casa? Depende do serviço que esse município oferece. Tem município que tem caminhões que pegam entulhos, por exemplo. Tem município que não tem. Então, o município que não tem esse serviço não pode permitir a disponibilização, o descarte de entulhos na calçada, por exemplo, né? Então, cada município vai ter o seu gerenciamento. Assim como cada obra também tem que ter o seu gerenciamento de resíduos sólidos. Então, o que dificulta é o volume desses resíduos, é um fator que dificulta esse gerenciamento. O número de agentes que compartilham a responsabilidade do gerenciamento é aquela velha história de muito cacique para pouco índio, né? Então, às vezes, não sempre, obviamente, todos esses fatores que dificultam, a palavra é dificultam, a palavra não é impossibilitam. Então, um planejamento mais bem feito vai diminuir esses fatores que dificultam. Uma gama de profissionais mais bem capacitados, sérios e responsáveis vai diminuir esses fatores que dificultam. Por exemplo, essa questão de muitos agentes compartilharem a responsabilidade do gerenciamento. Então, quanto menor for, né, mais fácil fica esse gerenciamento. A falta de recursos para pesquisa de materiais mais eficientes. Então, se você tiver um investimento para pesquisar materiais mais eficientes, que vão diminuir o descarte e vão ser mais bem aproveitados, você facilita o gerenciamento desses resíduos sólidos. E a responsabilidade do setor produtivo em atender às legislações, né? Então, quando a gente fala de gerenciamento do resíduo sólido, quer dizer que no final de um processo está tendo descarte de resíduos. E esses resíduos têm que ser gerenciados, ou levados para um aterro, ou reciclado, alguma coisa do tipo. E se as empresas, o setor produtivo, atender às legislações, por exemplo, existem algumas empresas que são responsáveis por fazer a retirada daquele resíduo que é descartado e
se responsabilizam por esse descarte desse resíduo. Então, se as empresas, o setor produtivo, cada um atender a sua responsabilidade, se incumbir da sua responsabilidade, o gerenciamento fica mais facilitado, né? Então, são esses fatores que têm que ser analisados. Então, os tipos de manejo possíveis para os resíduos sólidos, ou pode ser também colocado como os manejos possíveis para o gerenciamento desses resíduos, né? Então, nós temos aí redução da geração de resíduos, é um tipo de manejo, um fator que você consegue facilitar aí o gerenciamento do resíduo. Reduziu a produção, você facilita o gerenciamento. A reutilização dos resíduos gerados, né? Você vai diminuir o descarte também, porque você vai reutilizar ele para outros fins. A reciclagem desses resíduos, então você também utiliza esses resíduos como matéria-prima para um outro meio produtivo, e aí você também tem a redução do descarte. A recuperação da energia através da incineração e o descarte em aterros sanitários. Então, a recuperação da energia através da incineração é um fator bastante positivo, tem bastante pontos a favor que colaboram aí que são a favor, por exemplo, da incineração, né? Então a incineração ela é boa por vários motivos, mas ela também tem os seus aspectos negativos, os seus problemas, né? A gente pode falar sobre, por exemplo, a emissão de gases, dependendo do material que está sendo incinerado, pode ocorrer a liberação de gases tóxicos na atmosfera. E aí já requer uma fiscalização desses gases, uma fiscalização desses gases que estão sendo liberados. Então tem um ponto positivo, mas também tem os seus resguardos aí, né? Os seus aspectos que tem que ser analisado. E o descarte em aterros sanitários, que eu vou dar uma atençãozinha rápida para ele daqui a pouco. Mas de forma geral, os mais sustentáveis, digamos assim, os tipos de manejo mais sustentáveis são esses três primeiros. É a redução, a reutilização e a reciclagem. Em 2004, foi proibido o lançamento de resíduos sólidos aos aterros sanitários. Sendo assim, a gestão dos resíduos ficou focada na redução, reutilização e reciclagem. Então, olha só que interessante. Em 2004, teve uma proibição do lançamento desses resíduos sólidos nos aterros sanitários. Por quê? Porque os aterros sanitários não tinham uma estrutura adequada. Então, os aterros sanitários permitiam uma grande contaminação daquele local. A diferença de lançar em qualquer lugar e lançar no aterro sanitário era que o aterro sanitário era mais afastado dos centros urbanos apenas. Mas aquela região, aquele ambiente, aquele ecossistema ficava sendo comprometido. Hoje em dia, pode ser lançado resíduos sólidos nos aterros sanitários, porém tem que atender a algumas exigências. O tipo de resíduo sólido vai ser analisado, se atende às condições daquele aterro sanitário, e os aterros sanitários eles são muito mais bem preparados, eles devem ter, para atender às normas, eles têm que ter uma impermeabilização do solo. Então o chorume gerado por esses resíduos sólidos não pode causar contaminação do solo. Tem que ter uma boa dispersão dos gases ou um reaproveitamento dos gases, por exemplo, né? Há muita liberação de gás metano, por exemplo, em aterro sanitário, e tem que ter um aproveitamento desses resíduos. Percebam que nós estamos falando de resíduos sólidos em geral, e não só em resíduo sólido proveniente das construções, né? Entulhos e tudo mais, beleza? Vamos para o próximo slide. Efeito dos impactos aos seres vivos. Então, alguns dos principais efeitos falando sobre o descarte de resíduo sólido e também do excesso de ruído que acontece nos canteiros de obra. Os efeitos da exposição dos organismos aos ruídos são prejuízos ao funcionamento do sistema auditivo, fisiológico e mental dos organismos. Então, gente, um volume sonoro muito grande pode causar esses problemas fisiológicos, até mental, né? Um estresse muito elevado, enfim, o que desencadeia vários problemas no corpo da pessoa. O estresse a gente sabe que desencadeia vários problemas na saúde das pessoas. E o start para esse estresse pode ser esse alto nível de ruídos em alguns lugares. Estudos evidenciam que ruídos acima de 70 decibéis
causam alterações sensíveis de ordem neuropsíquica, então acima de 70 decibéis causam alterações encefálicas no cérebro. A norma regulamentadora 17, NR17, estipula o nível de ruído aceitável para efeito de conforto de até 65 decibéis. Então, se vocês lembrarem em algumas aulas anteriores, nós falamos sobre o conforto ambiental, né? E um dos confortos ambientais é o conforto sonoro, o conforto auditivo. E, de acordo com essa NR17, o nível de decibéis que configura um conforto auditivo é de até 65 decibéis, mas isso não é para qualquer lugar. Por quê? Porque para as áreas residenciais, até deixei ali sublinhado, isso é importante. Para as áreas residenciais, centros urbanos residenciais, lugares com muitas casas, onde as pessoas vivem, dormem, descansam, o nível máximo estipulado pela norma regulamentadora é de no máximo 55 decibéis, beleza? Então 55 decibéis é o volume máximo aceitável para as regiões residenciais, áreas residenciais. Então aí tem 3 questõezinhas para vocês responderem relacionadas a essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me procurar pelo WhatsApp, então deixe seu comentário aí embaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.